Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e tem informação importante desta sexta-feira no Colorado sobre SAF e recuperação judicial do clube. A empresa que foi contratada pela diretoria do Internacional deu o seu parecer sobre o modelo de novos investimentos para a recuperação do Internacional. E essa recuperação visa dois cenários que estavam sendo trabalhados: a recuperação judicial e o Inter se tornar uma SAF. É um assunto diferente, é um assunto complicado e que eu vou trazer aqui, tentar da melhor forma, da forma mais didática para você, torcedor colorado, entender o que está acontecendo. Antes, eu vou pedir para tu deixar o teu like nesse vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos por aqui. E claro, esse vídeo sempre com o apoio da KTO, kto.bet.br, vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade lá em kto.bet.br. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Semifinais do Gauchão no final de semana e também outras competições na Europa, no mundo, outros esportes para tu brincar lá na KTO, tá? Bom, gente, vamos lá. A informação desta sexta-feira, que foi trazida primeiro pelo Fabrício Falkowski, setorista do Inter no jornal Correio do Povo, e que é muito importante, que está sendo confirmada já nos bastidores do Internacional, é que a empresa Álvares e Marçal, empresa que foi contratada pela direção do Inter para avaliar modelos de novos investimentos no clube, ela já deu o parecer sobre a avaliação que ela fez internamente e externamente dentro do Internacional. O que o Inter precisa fazer? Lembrando, essa empresa ela dá um parecer e sugestões, recomendações para o Inter avaliar internamente dentro do seu conselho deliberativo, dentro do seu conselho de gestão e tomar os próximos rumos, e dar os próximos passos para uma reestruturação, principalmente financeira, do clube, tá? Essa empresa Álvares Marçal, ela já estava para ser contratada pelo Inter desde 2024. Porém, teve a questão da enchente, o Inter teve que levantar do zero o CT Parque Gigante praticamente. Ano passado, quando o Inter contrata Álvares e Marçal, ao longo do ano tem várias dificuldades. Eliminação de Copa do Brasil, Libertadores, a briga contra o rebaixamento na reta final do Campeonato Brasileiro. Então, sempre dava uma brecada nesse estudo da Álvares e Marçal e principalmente não só no estudo, né? Mas na disponibilidade que o Inter tinha para pensar nesse estudo que estava sendo feito. Por isso foi criada uma comissão de notáveis, né, de ex-dirigentes do clube e também conselheiros que avaliariam a situação ao lado dessa empresa e tinha um prazo para o final do ano passado, mas que por conta de tudo que eu citei aqui foi postergado para o início desse ano de 2026 e agora a Álvares Marçal chegou com o seu resultado, com o seu parecer de sugestão para uma nova reestruturação financeira do Internacional. Basicamente, o relatório que foi enviado para o Conselho Deliberativo do Inter e que será debatido nos próximos dias e semanas, a Álvares Marçal viu como uma possibilidade viável, primeiro, o Inter se reestruturar dentro do modelo associativo e depois iniciar uma avaliação sobre SAF, sobre Sociedade Anônima do Futebol. Mas começando por partes, tá? Para eu ser, como eu prometi, o mais didático possível. A Álvares e Marçal, nesse documento, sugere que o Inter faça, por meio de recuperação judicial, a reestruturação do clube. Para que a gente entenda, tá? E eu já até expliquei em outros conteúdos aqui o que é a recuperação judicial. É um mecanismo que evita a falência do clube, que evita a penhora de bens do clube e que congela as dívidas, principalmente trabalhistas e cíveis, para que aí sim o Inter renegocie essas dívidas com os seus credores. É algo que, por exemplo, o Vasco da Gama fez, o Cruzeiro fez, a Chapecoense fez, o Curitiba fez, o Figueirense, outros clubes, Santa Cruz, Náutico, Sport, entraram com pedidos ali entre 2022 e 2023, de recuperação judicial. É um mecanismo que te dá fôlego, principalmente, congelando essas dívidas,
principalmente cíveis e trabalhistas, e fazendo uma renegociação com os seus credores. Tu pode fazer isso, Lucas, sendo uma SAF? Pode, mas o modelo mais inteligente, eu diria, e que é o que a Álvares Marçal, a empresa consultora contratada pelo Inter, está propondo ao clube é: primeiro entra em recuperação judicial, organiza a casa, ganha fôlego e a partir disso tu avalia os modelos de SAF, as empresas interessadas, vai em busca de parceiros e de investidores, tá? E eu quero deixar claro aqui, mais uma vez, porque é importante, o Inter não está se tornando SAF, o Inter não está entrando em recuperação judicial. Isso é uma sugestão dentro do diagnóstico interno e externo que foi feito pela empresa que o Inter contratou, como eu citei, a empresa brasileira, mas que age globalmente também, a Álvares e Marçal. Então, a sugestão deles é que o Inter, primeiro, entre em recuperação judicial, ganhe fôlego, ganhe tempo também, que é muito importante, renegocie as suas dívidas, evite algo pior, que seria uma falência, que não é algo que está hoje no horizonte do Inter, numa realidade tão próxima, mas evita isso de qualquer forma. Penhora de bens, que é algo que está muito mais dentro, talvez, de uma realidade do Inter, tá? Dá essa organizada na casa e aí avalia a possibilidade de se tornar SAF. É basicamente isso que foi sugerido pela empresa. Bom, quais que são os próximos passos a partir disso, Lucas? O Inter vai avaliar internamente, vai propor o tema para ser debatido dentro do conselho, primeiro, muito possivelmente, ouvindo a sugestão da empresa que foi contratada pelo clube sobre recuperação judicial, vai definir, vamos entrar em recuperação judicial, é isso que a gente pode fazer? Não é isso que a gente pode fazer? Ponto. Depois, SAF, o que a gente pode discutir sobre isso? É basicamente isso que será feito a partir de agora dentro do Conselho do Internacional, assunto que será proposto e levado pela diretoria e por essa comissão que foi montada para, junto da Álvares e Marçal, trabalhar essas alternativas de novos investimentos no clube, tá? Mas assim, parece a alternativa, não só por ser uma sugestão de uma empresa muito consolidada no mercado de consultoria financeira para empresas que é Álvares e Marçal, me parece ser o caminho mais óbvio, de certa forma. Entra primeiro em recuperação judicial, dá uma tranquilizada, dá uma estancada nessa sangria financeira que vive o Inter. Recupera o fôlego e depois pensa se vai ser por SAF, se eu vou fazer só a recuperação judicial e vou seguir no modelo associativo, como que eu vou gerir o clube para os próximos anos, tá? É isso que vai ser agora debatido, mas o parecer da empresa foi dado. Recupera o fôlego por meio de uma recuperação judicial e depois avalia se vai ser associativo ou SAF, tá? Mas a sugestão deles é que sim, o Inter se torne uma SAF, que o Inter avalie a possibilidade de investimentos dentro do clube por meio de uma SAF, mas sem antes recuperar o fôlego do clube por meio de uma recuperação judicial. Essa é a sugestão dada pela empresa ao Internacional, tá? A ideia é que até o início de março esse conteúdo seja debatido dentro do Conselho Deliberativo do Inter e aí seja definido os caminhos que vão ser tomados aí pelo clube. Mas é uma informação importante, a gente estava aguardando esse parecer da empresa contratada pelo Internacional e esse parecer foi dado, tá? Existe o entendimento de que tu se tornar SAF agora de cara para depois pensar numa recuperação judicial pode ser um caminho perigoso. Por exemplo, o Vasco fez isso. O Vasco entrou em recuperação judicial no ano passado. O Vasco entrou com um pedido em fevereiro e esse pedido foi homologado no final do ano. E é importante colocar isso também. A recuperação judicial não é algo do dia para noite. Tu pede a recuperação judicial, na semana seguinte tu entra em recuperação judicial. Não, é algo trabalhoso que precisa de tempo. Tu vai ter que, depois de ser homologada essa recuperação judicial, renegociar as dívidas com esses credores. Os credores não são obrigados a aceitarem as propostas de renegociação. Vou dar um exemplo aqui. O Inter aceitou a proposta de renegociação da dívida que o Vasco tem com o clube, mas o Vasco ganhou um fôlego importante, é só tu olhar, e eu falei sobre isso essa semana aqui no canal. O Vasco fez uma janela de 115 milhões de reais, quase 116 milhões de reais de investimento. Isso quer dizer, claro, o Vasco ganhou dinheiro novo pela venda do Ryan, mas também muito por conta da recuperação judicial e desse novo fôlego que o Vasco ganhou, mas são alternativas que foram trazidas pela empresa que o Inter contratou, tá certo?
Deixa tua opinião nos comentários e não esquece de deixar teu like nesse vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada por aqui. E eu volto à noite pra gente atualizar as principais informações do dia do Inter, tá certo? Um grande beijo para vocês, um abraço e até a próxima.